Lavínia era uma jovem conhecida por tentar se dar bem e tirar vantagem sempre que possível. Sua intenção nunca foi das melhores. Sendo atraída pela enorme fortuna de Daniel, ela tentou aplicar o velho golpe no idoso, mas ela não sabia o que ele planejou para ela. Seja bem-vindo ao canal Histórias Memoráveis. Se você gostar dessa história, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você será avisado sempre que postarmos uma nova história. Curta, comenta e compartilha. Lavínia era uma moça de 25 anos que trabalhava num pet shop. Ela dava banho em cachorros e gatos, apesar de odiar animais. Ela estava ali pelo salário, que era decente para ela sobreviver, e pelos benefícios que recebia, mas era infeliz. Vivia os seus dias de forma triste por não conseguir viver a bela vida com a qual sempre sonhou. Além disso, a jovem não gostava de gastar o seu próprio dinheiro, fazendo com que sempre que possível alguém pagasse as suas contas, o que sempre a impossibilitou de fazer coisas que queria. Ela acordava cedo para ir trabalhar e voltava tarde para casa. Lidava com animais que odiava e achava que recebia pouco pelo que fazia. Vivia uma vida monótona, indo de casa para o trabalho e do trabalho para casa. E quando uma amiga de Lavínia chamou para jantar em um restaurante caro, que sua vida iria mudar. O restaurante, que ficava numa área nobre da cidade, era caro, e Lavínia somente aceitou ir porque sua amiga concordou em pagar a sua parte na conta. Apesar de nunca ter visitado um lugar assim, no momento que entrou se sentiu como se estivesse em casa. O local era sofisticado e estava lotado de pessoas ricas e sofisticadas. Ela ficou à vontade e sentiu uma leve sensação de poder, apenas por estar com aquelas pessoas. Se sentia melhor com elas do que com sua família. Lavínia comeu e bebeu do melhor naquela noite, e ao ir para casa viu uma placa do lado de fora do restaurante, onde diziam que estavam contratando. A jovem não pensou duas vezes e iria voltar no dia seguinte e fazer uma entrevista. Ela chegou cedo, antes do local abrir para o público, e conseguiu fazer com que fosse ouvida pelo dono da franquia de restaurantes, o Sr. Daniel. Normalmente ele não conduzia entrevistas, mas a jovem foi insistente e ele abriu uma exceção. O velho dono do restaurante ficou encantado com a jovem que lhe pedia emprego. Ela demonstrava ser forte e focada em seus objetivos, além de saber se portar em um local chique como aquele. O Sr. Daniel não teve dúvidas e a contratou. Ela trabalharia agendando reservas e recebendo os clientes. Lavínia trabalhou seu primeiro mês de forma impecável, chegando cedo todos os dias e com sua beleza e insistência fora do comum, atraiu muitos clientes novos para o local, deixando o Sr. Daniel encantado com o trabalho da jovem. Ela deixou o restaurante em sua melhor fase. O que ele não sabia era que tudo isso era um plano da jovem. Na entrevista de emprego, ela foi capaz de perceber a marca no dedo anelar do Sr. Daniel e as fotos na parede do restaurante com uma senhora da mesma idade que ele. Lavínia percebeu que ele era viúvo e, ao julgar pela aparência, já tinha mais de 80 anos. Sendo assim, decidiu tentar seduzir o velho homem e fazer com que ele se apaixonasse por ela. Sabia que pela aparência da idade ele não teria muitos anos de vida. Dessa forma, poderia se casar com ele e esperar uns anos até sua morte, herdando a franquia de restaurantes e sua fortuna. A mulher não se sentia mal em fazer isso com um humilde homem. Não ligava em manipular e mentir durante alguns anos, visto que teria uma grande recompensa. E o plano estava dando certo. Sr. Daniel tinha cabelos grisalhos e já andava mancando por conta da idade avançada, e estava tão satisfeito com o trabalho da jovem que resolveu levá-la para jantar em um restaurante fora da cidade que era de um amigo seu. E foi nesse jantar que a jovem deu seu melhor. Lavínia seduziu e elogiou o homem a noite toda, e ele não demorou para ceder e cair nos encantos da mulher. Ele foi sincero com a jovem e contou um pouco de sua vida amorosa. Sua esposa havia falecido há 5 anos. Ele a conheceu no colégio e se casaram jovens, construindo todo um império de restaurantes juntos. Algumas semanas depois, saindo ocasionalmente e conhecendo melhor, a jovem pediu o homem em namoro. O homem ficou surpreso com a atitude da mulher de se interessar por um homem da idade dele e ficou lisonjeado e aceitou. E a jovem se dedicou, levou o senhor de idade a lugares que ele nem sabia que existiam. Apresentou lugares novos e locais da cidade que eram incríveis e que ela também não havia visitado, pois eram caros. Com tanto cuidado e apreço da jovem, o velho homem se apaixonou perdidamente.
Com ela, ele se sentia vivo novamente. Suas experiências novas, conhecendo pessoas que nunca havia encontrado na vida. Ele estava encantado e feliz, como não vivia há anos. Resolveu então fazer algo extravagante que não costumava. Alugou um iate para fazer algo que nem mesmo a jovem mulher esperava. Eles já estavam juntos há alguns meses e o senhor não queria perder tempo. Estava feliz e tinha seus costumes antigos, da sua idade, e queria pedir Lavínia em casamento naquele barco. Ele escolheu uma tarde de céu limpo e um ótimo clima, tudo perfeito para fazer o pedido. E assim foi. A jovem ficou surpresa, mas logo disse sim, deixando o senhor Daniel muito feliz. Entretanto, mesmo com tanta felicidade, ele percebeu que a jovem gastava muito tempo olhando seu celular, tirando fotos apenas de si e conversando com outras pessoas. Ele não se importou, pois pensou que ela estava contando a novidade às suas amigas. O que ele não havia percebido era que a jovem gastava muito toda semana, com roupas de grifes famosas, sapatos que custavam o preço de apartamentos e joias caríssimas. A jovem se portava e já aparentava ser uma milionária. Lavínia conseguiu se adaptar ao modo de vida luxuoso e parecia que ela tinha nascido e crescido nesse estilo de vida. Fato que gerou preocupação no gerente do banco, visto que o senhor Daniel nunca gastou aquela quantidade de dinheiro. Apesar de ser rico há décadas, ele construiu um império do zero, do mais absoluto nada. Nasceu pobre em uma cidade pequena e foi estudar gastronomia, começando a sua rede de restaurantes na cozinha de seu apartamento. O senhor Daniel nunca ligou para dinheiro, levava uma vida simples, gastava dinheiro apenas no seu negócio e não comprava casas e artigos de luxo. Dessa forma, o gerente do banco telefonou para ele apenas para saber se estava tudo certo, devido à grande quantidade de dinheiro saindo da conta. Foi nessa hora que o velho senhor começou a se perguntar sobre as intenções da mulher. Já estava desconfiado das ligações do celular demoradas e passar horas fora de casa. O senhor Daniel começou a ficar apreensivo de que ela estivesse interessada apenas em seu dinheiro. Sendo casado durante quase toda a sua vida, ele nunca se preocupou com isso, já que sua falecida esposa não ligava para dinheiro, assim como ele. Com aquilo corroendo por dentro, ele estava vivendo angustiado e com medo de estar sendo enrolado durante todos os meses. Teria o velho homem cometido um erro ao se casar com aquela mulher? Para tentar seguir tranquilo com sua vida e acabar com as angústias, o senhor Daniel contatou um amigo e pediu o telefone de um detetive particular, que perseguiu a mulher durante algumas semanas e fotografou seus dias. Quando o homem recebeu o relatório final do detetive, não conseguia acreditar. Lavínia o traía quase todos os dias e ainda usava sua fortuna para comprar presentes. O senhor Daniel ficou desolado. Tinha confiado em uma mulher pela primeira vez depois de todos esses anos que sua esposa havia falecido e este era o resultado. Apesar de triste e sem vontade de seguir com aquilo, o senhor pensou que pudesse dar o troco na ingrata jovem. Ele sabia que precisava agir o mais rápido possível e diminuiu o limite dos cartões dela. A primeira vez que ela foi passar o cartão e foi negado, ficou incrédula. Tentou contatar seu marido, mas não conseguiu, sendo obrigada a devolver todas as suas compras e passar a maior vergonha. Ficou constrangida ao ver que todas as pessoas na loja luxuosa a estavam encarando, dando olhares que ela sempre recebeu a vida toda. A mulher ficou furiosa, ela não entendia o que tinha acontecido, mas na sua cabeça o seu plano ainda estava funcionando perfeitamente. Então, tentou seguir apenas e resolver a situação da melhor forma possível. Ao chegar em casa, questionou o esposo sobre o porquê daquilo ter acontecido. Ele negou saber o motivo e disse que seria algum problema do banco e falou que ligaria no dia seguinte. Ela tentou disfarçar e perguntar o motivo do cartão ter sido recusado como algo casual, mas não foi capaz de conter sua expressão de raiva. O senhor Daniel, neste momento, pôde olhar a mulher como ela realmente era, sem aquele filtro de encantamento que ele próprio havia colocado na mulher. Viu ela como realmente era e com o que ela se importava, e não deixaria barato todas as mentiras. De fato, no dia seguinte foi ao banco, mas não para resolver o problema do cartão de crédito, mas para alterar o seu contrato de casamento e a sua herança. Sua falecida esposa, a mulher de Daniel, havia sido casada com ele durante anos e não pôde ter filhos, deixando o velho homem sem herdeiros. Ele não tinha irmãos e nem família. Sendo assim, todos questionaram qual seria o destino daquele dinheiro e todos os negócios. Infelizmente, o plano do dono de restaurantes foi interrompido por uma morte repentina. O senhor nunca havia contado para ninguém,
mas tratava de um câncer há alguns anos e já estava nos últimos dias. Ele partiu triste, pois se sentiu traído pela última pessoa em que confiou, mas sabia que podia fazer de seu último ato algo especial, e deixou uma carta com seu fiel mordomo de como queria o seu último adeus. Diante da morte de seu esposo, Lavínia planejou seu funeral da exata forma que ele havia pedido, convidando todos os seus amigos mais antigos e fazendo com que seu testamento fosse lido em voz alta. Apesar de desconfiada e não entendendo muito bem porquê daquilo, a mulher fez exatamente o que estava escrito, como uma forma de amenizar tudo o que havia feito ao velho homem. A leitura começou agradecendo a todos que puderam comparecer e falando sobre um por um e como eles haviam sido importantes na vida do homem. Lembrou também de sua falecida esposa e falou que estava feliz de finalmente a encontrar, o amor de sua vida e que poderiam ficar juntos pela eternidade, deixando sua atual esposa desconfortável. Quando chegou a parte da sua atual esposa, ele deixou escrito que a mulher foi muito importante para ele. Fez com que seus últimos anos de vida fossem especiais. Disse que a jovem fez ele viver experiências novas e inusitadas, conhecer lugares lindos e por isso agradecia. O Sr. Daniel também disse que acreditava ter feito a mulher muito feliz e por isso deixava para ela um dos itens mais importantes que poderia deixar: uma foto sua emoldurada em um quadro gigantesco, soltando uma bela risada, coisa que as pessoas que viviam com ele não ouviam fazer muito. Ele era sempre sério e não costumava sorrir com frequência, sendo quase inédita uma foto dele sorrindo. Então todos os convidados pensaram que era um presente especial para Lavínia, algo que nem todos poderiam ver, mas a jovem mulher entendeu o recado. Ele sabia do plano dela e sempre soube. Havia deixado aquela foto gigante rindo como um deboche para ela, uma forma de dar o troco à sua resposta pelo que ela havia feito. Quanto a toda a fortuna, que foi a próxima parte a ser lida no testamento, o homem tinha muito mais do que todos imaginavam. Passou a investir boa parte de seu dinheiro nos últimos anos e teve lucros exorbitantes, fazendo com que quase dobrasse a sua fortuna. Porém, todo aquele dinheiro seria encaminhado para instituições de caridade, não deixando Lavínia com nenhum centavo, nenhuma propriedade ou carro. Todos esses seriam vendidos e o dinheiro também doado. Seus restaurantes ficavam com o seu velho amigo, que possuía apenas um restaurante, aquele que o homem havia levado Lavínia para jantar pela primeira vez. E também todos os itens comprados nos últimos anos seriam vendidos igualmente, fazendo com que todas as roupas e itens luxuosos da jovem fossem retirados dela. A mulher não poderia acreditar que o seu plano havia falhado. Estava exatamente onde havia começado, sem dinheiro e sem emprego. Ficou devastada, não podia conter a raiva e a fúria na frente dos outros. Chorava, ao mesmo tempo gritava. Não sabia mais o que fazer. Ficou devastada que o velho homem havia percebido a farsa. Ela ficou conhecida por toda a cidade depois do vexame que deu na leitura do testamento, e nunca mais conseguiu a ascensão social que queria, perdendo também seus poucos amigos que tinha de antes, e foi obrigada a voltar a trabalhar na antiga pet shop, voltando a dar banho em animais e vivendo a vida infeliz que ela tinha antes. O Sr. Daniel morreu triste por ter sido traído, mas feliz de lembrar que já havia encontrado a sua alma gêmea antes em sua vida, que era sua falecida esposa. Ele morreu lembrando que já tinha achado seu verdadeiro amor e que Lavínia havia sido apenas uma interesseira, que no final das contas não conseguiu o que queria.